Olá, é uma satisfação falar para vocês. Infelizmente não pude ir a Pouso Alegre, mas eu gravei esse pequeno vídeo com uma fala, com algumas reflexões a respeito do tema desse encontro, né, políticas de drogas, internações involuntárias e o papel do direito entre promoção da estigmatização e os direitos e garantias constitucionais. É tema de fundamental importância, né? E eu queria começar essas reflexões, depois a gente pode, né, fazer o debate por meio da internet, né? Eu estou à disposição, no Facebook vocês encontram facilmente, né, José Luiz Quadros de Magalhães, e no meu blog também vocês podem encontrar um monte de textos, de vídeos, outras palestras, um curso de teoria do Estado, um curso sobre direitos humanos, em vídeo, né, disponível no blog, que também é meu nome, José Luiz Quadros de Magalhães.blogspot.com. Eu queria começar nossas reflexões dialogando com um autor muito importante, que tem seus livros traduzidos hoje em vários lugares do mundo, né, e vários dos seus livros traduzidos para o português, editados aqui principalmente pela editora Boitempo, de São Paulo, que é o psicanalista e filósofo Slavoj Žižek. O Žižek ele traz, num livro que foi lançado aqui no Brasil em 2014 pela Boitempo, um livro chamado Violência, ele traz uma reflexão muito interessante sobre as três formas de violência: a violência subjetiva, a violência objetiva e a violência simbólica. E ele começa chamando a gente a atenção, né, e eu queria começar fazendo essa reflexão justamente porque a conexão que é feita com muita frequência, né, na mídia, por várias pessoas, entre violência e drogas, né, entre alcoolismo, o uso de várias outras drogas e a violência que decorre disso. E eu queria fazer essa reflexão porque as perguntas, eu acredito que as perguntas que deveriam ser feitas, né, quando a gente trata da questão da violência, do alcoolismo, né, das drogas, né, elas não têm sido feitas. Né? Por quê? Né? Por que as pessoas procuram as drogas? Né? Por que as pessoas procuram o álcool? E o que leva a essa combinação, né, do álcool e de determinadas drogas com o aumento da violência? Será que isso é automático, é tão fácil dessa maneira? E aí então, vamos lá com o Žižek, quando ele fala da violência subjetiva. O Žižek diz que, e a gente pode constatar isso com facilidade, que as políticas públicas que ocorrem hoje no Ocidente e as políticas públicas de combate à violência que acontecem hoje no Brasil, elas são políticas quase que exclusivamente, na esmagadora maioria das vezes, políticas exclusivamente de combate à violência subjetiva. E o que é a violência subjetiva? Bom, a violência subjetiva é quando alguém, por um ato de vontade, quebra uma situação de normalidade que seria não violenta. Ou seja, o normal é a não violência. E até que um ato de vontade de alguém, né, quebra essa situação de não violência com uma agressão física, uma agressão moral, né, enfim, com um ato violento. E aí, para combater essas violências, têm sido feitas políticas as mais variadas, né? Mas principalmente o aumento do direito penal, ou seja, a crença de que o direito penal vai resolver, né, o problema da violência, o que a gente vai ver que na esmagadora maioria dos casos não resolve. O direito penal pode ajudar a controlar, mas controle não é a solução. E já a gente trabalha essa questão e o perigo de políticas de controle sem políticas que ataquem as causas da violência. Então, o investimento em direito penal, criminalização de tudo, né, a criminalização das drogas, do uso de drogas, trabalhar ou tratar essas pessoas que estão sofrendo, né, que estão doentes, com polícia, com direito penal, com repressão, com violência, que obviamente é um absurdo, né, uma estupidez, né, ainda mais a questão da internação involuntária, o tratamento contra a vontade da pessoa. Para que o tratamento dê certo, a primeira coisa que tem que acontecer, a pessoa tem que desejar ser tratada. Né? Então, essa política ela tem que ser necessariamente uma política muito mais inteligente do que essa política que a gente tem tido, né, atualmente com relação às drogas e ao alcoolismo. Mesmo que a gente possa ter resultados, essa internação involuntária, que a pessoa abandone a droga, né, depois de algum tempo, mas se ela volta para a droga de vida que ela tinha, né, ela volta ao consumo, ela volta ao vício. Né? Então não tem... A questão central, né, para a gente resolver esse problema, ou para a gente lidar com esse problema, né, a questão central é
resolver a droga de vida que as pessoas têm e que levam a esse consumo. Nós precisamos voltar a falar em uma outra sociedade, né, em alternativas a esse nosso modo de viver, né, uma sociedade de ultraconsumo, extremamente individualista, competitiva, egoísta. Né? A gente precisa voltar a falar nisso. Obviamente que a gente não pode abandonar as políticas pontuais, etc., para as políticas de urgência, mas sempre tendo em vista a necessidade da gente repensar essa sociedade que, acredito eu, que dessa maneira tem seus dias contados. Então, vamos voltar lá ao Zizek, e depois a gente vai abordando, aprofundando um pouco mais esses outros pontos. E o Zizek, então, fala que não vai resolver o problema as políticas de combate à violência subjetiva. Mais polícia, mais repressão, mais controle, mais direito penal, vai, no máximo, conseguir controlar, mas não vai conseguir evitar, e não vai conseguir evitar se as causas continuam lá intactas, se a gente não percebe quais são as causas e começa a desconstruir essas causas da violência, da insatisfação, do consumo do álcool, das drogas, etc., isso aí permanece latente. E uma hora isso vai explodir. É muito perigoso a gente, esse investimento pesado que tem sido feito, em controle e repressão. Em alguns estados, por exemplo, como no Reino Unido, hoje você tem mais de 2 milhões de câmeras de controle. E vamos pensar isso. Diminuiu os atos violentos? Diminuíram? Sim, diminuíram. Só que o que acontece? As tentativas de ruptura com o direito, com a ordem posta no direito, as tentativas de cometer crimes, as tentativas de burlar a lei, elas continuaram e continuam existindo. E não só isso, elas continuam existindo, e como não se combate a causa, o fato gerador dessa violência, dessa insatisfação, dessas tentativas de quebra da ordem imposta pelo direito, esse fato gerador continua gerando as tensões, continua gerando a insatisfação. Insatisfação essa que é crescente. Então a gente cria um aparato estatal de controle, de repressão, que vai dar conta de controlar, de evitar que essas tentativas de burlar a lei elas se concluam. A gente cria então esse sistema de controle, mas não combate a causa. E aí então a tentativa continua existindo e crescendo a tentativa. Então veja bem, você não resolveu o problema. Você está evitando que o problema, que aquela tentativa se conclua em atos violentos. Por exemplo, outro dia no centro de Londres havia um carro-bomba. A polícia conseguiu descobrir, olha, antes que o carro explodisse, a polícia foi lá, desmontou a bomba e evitou a violência, evitou a explosão. Mas não evitou a tentativa. Não evitou a tentativa, e as tentativas são muitas. E daí você tem um mega sistema de controle para evitar essas múltiplas tentativas diárias de quebra do sistema legal, de quebra dessa ordem jurídica e logo de atos de violência. Então, daí está o perigo, porque vai chegar uma hora que essa tentativa ela vai aumentando, e uma hora esse sistema de controle não dá mais conta de controlar. E aí então quebra essa ordem, e aí vem de novo violência. Também, a gente citou o caso de Londres, podemos citar de novo o caso de Londres, onde a gente teve uma explosão, um ano retrasado, uma explosão de violência pela cidade, as pessoas saíram quebrando tudo, botando fogo em tudo. E aí depois vem a repressão, prisão, direito penal, controle, e aí de novo a gente acha, nossa, agora a gente está seguro. Só que aquilo lá está pulsante, latente. Pronto para explodir de novo, porque o problema que gerou essa insatisfação não foi combatido. Então, isso seria o problema dessas políticas, porque aí você vai ter dois finais tristes, os dois finais. De um lado, você tem o aumento dessas tentativas, e aí vem o aumento do direito penal, mais polícia, mais controle, mais câmera. No Reino Unido são mais de 2 milhões de câmeras de controle sobre o comportamento das pessoas. Na França, Paris, mais de 600 mil câmeras. Hoje você tem câmeras que o que estava sendo estudado isso é como que vai fazer, por exemplo, com que um policial possa controlar várias câmeras. Então, obviamente há um limite no número de câmeras que o policial pode estar verificando lá e verificar se há alguma quebra da legalidade, alguma prática de crime, alguma situação diferente, para então a polícia intervir. E agora então estão câmeras com sensores e controle de comportamento. Então, com isso, aumentou o número de câmeras, aumentou o número de televisões,
que o policial pode acompanhar, porque a câmera ela toca o alarme. Então a imagem que o policial está vendo ali, aquela câmera, aquele vídeo vai tocar o alarme, chamar a atenção do policial por uma conduta diferente. Então, se de repente você está ali, uma câmera aqui, olhando as pessoas passando pela rua, uma rodoviária, ferroviária, aeroporto, etc., de repente passa alguém correndo, ou alguém cai. A câmera, ela dá o alarme, o policial vê aquilo e imediatamente já contacta outros policiais que vão intervir naquela situação. Então você tem cada vez sistemas de controle de comportamento, cada vez mais sofisticados, mais automatizados, extremamente sofisticados, que podem evitar a conclusão daquela tentativa de quebra da legalidade, de quebra dessa ordem pública posta no direito, mas que não resolvem de forma nenhuma o que está gerando essa insatisfação, o que leva a essa tentativa. E aí o problema é que a cada vez, se você não ataca o fato gerador, ele vai aumentando a insatisfação, você quebra, aí de novo você aumenta o controle, mais polícia, mais repressão, mais direito penal, mais câmeras, de novo a gente se sente seguro, até o momento de quebra de novo. E o que a gente tem acompanhado também, né, nas últimas décadas, é esse aumento sistemático a chegar até ao sufocamento. Né? As pessoas, os cidadãos vão se sentindo cada vez mais sufocados. E você tem dois finais. Ou você perde completamente a sua privacidade, a sua intimidade, as suas liberdades, né, em nome de uma segurança, e as pessoas cada vez mais, por medo, e um medo constantemente gerado pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação alimentam permanentemente esse medo. Né? E com esse medo as pessoas abrem mão de seus direitos, abrem mão da sua privacidade, né? Abrem mão da sua liberdade, né? Para ter segurança, e esse estado que vai crescendo. Então o primeiro final terrível seria esse estado total, o controle total sobre as pessoas, que é nesse sentido que vai caminhando muito. O Reino Unido, os Estados Unidos, né? O controle comportamental, o controle sobre a internet, sobre o comportamento, câmeras na rua. Né? Em Londres, essas câmeras que estão nas ruas, elas estão integradas. Então a polícia tem condição de acompanhar uma pessoa, por exemplo, desde o momento que ela sai de casa, que vai para o trabalho e volta para casa. Ela sai de casa, já tem uma câmera no elevador, tem uma câmera na garagem, várias câmeras nas ruas, câmera de avanço sinal, câmera de controle. Chega no trabalho, tem uma câmera na garagem de onde ele trabalha, uma câmera no elevador. Ele vai trabalhar num lugar, num escritório, como tem acontecido também cada vez mais aqui, né, no Brasil, esses escritórios aí com baias, né, de 1,5 m, onde as pessoas também são controladas. Ela vai na lanchonete, tem uma câmera, todo lugar tem uma câmera. E aí essa coisa de sufoco, né, onde o Estado tem a condição, e não só o Estado, né, as empresas têm a condição de controlar nossas vidas. Cada vez mais a gente usa cada vez menos o dinheiro de papel moeda. A gente usa cada vez mais cartões de crédito, cartões de débito, por exemplo. E com cartão de crédito, cartão de débito, a empresa e o Estado têm condição de saber onde você está, o que você consome. Tem condição de saber, olha, o professor Zé Luiz ontem lá, às 5 horas da tarde, perto da Faculdade de Direito, comeu um pão de queijo com suco de laranja. Tem condição de controlar a vida nesse ponto. Além do controle que a gente tem nos celulares, né? Você já deve ter reparado, quando você baixa um programa no celular, ele já pede autorização para identificar a sua localização, né? Para ter acesso às informações no seu celular. Hoje os programas dos computadores, por exemplo, o Windows, é um programa que está nas nuvens, né? E não está no seu computador. Então você coloca imagens, coloca informações que está na nuvem, e aí a empresa tem condição de ter acesso a isso. Se a empresa tem, o Estado também tem condição de ter acesso a isso. Né? Controla as nossas postagens, né? Sabe o nosso gosto, né? Quando a gente vai posta em redes sociais, etc. Enfim, uma sociedade de ultracontrole. E a sociedade de ultracontrole que vai nos abafando, que vai nos sufocando, mas ela promete, em troca, nos dar segurança. Uma segunda hipótese, né, dessa sociedade aí meio 1984, né, do controle total, seria a perda do controle total, ou o caos. Né? Ou seja, se chegar numa situação onde todo esse aparato de controle comportamental já não dá conta de segurar a enorme insatisfação, a crescente insatisfação, e aí uma explosão de violência. E aí então Zizek chama a atenção de que, olha, para que a gente possa resolver o problema da violência, essas políticas de combate à violência subjetiva,
né, elas não vão resolver o problema. Como é que a gente pode resolver o problema? Primeiro, é necessário que a gente seja capaz de visualizar, né, o que está gerando essa insatisfação, essa violência. Né? É necessário, é fundamental que a gente perceba quais são as violências permanentes nas nossas sociedades modernas. Que aí é o que ele vai chamar de violência objetiva, né, ou violências estruturais. Né? São as estruturas sociais, econômicas, que permanentemente, né, estão gerando violência, que permanentemente incomodam as pessoas, né? Uma maior parcela dessas pessoas, determinados grupos sociais que são permanentemente, a gente pega aqui no Brasil, né, a violência diária, por exemplo, que pessoas que moram em comunidades pobres, em favelas, sofrem da polícia. Né? Permanentemente, diariamente, a gente vê pelas ruas da cidade, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a polícia sempre pegando pessoas pobres, né, pessoas negras, né, e revistando de forma humilhante. E essa é a humilhação diária. Né, as relações trabalhistas, a humilhação no trabalho, né, toda a violência, e o Zé que fala dessa violência estrutural, essa estrutura social, essa estrutura econômica, política, né, as violências políticas, né, o que a gente ouviu aqui em Belo Horizonte outro dia uma ação trágica, né, horrorosa da Polícia Militar de repressão de manifestantes, né, alegando que em nome da liberdade de locomoção você pode violar, né, o direito à integridade física e moral. É óbvio que não pode, essa ação da polícia foi ilegal, imoral, inconstitucional. Né, não há escolha entre liberdade de manifestação, liberdade de locomoção e direito à integridade física ou moral. Né, você tem que garantir todos esses direitos, são todos direitos fundamentais. Né, e as violências simbólicas, a gente pode pegar um exemplo de violência simbólica, por exemplo, que está na nossa gramática, né, na gramática diária. Por exemplo, uma criança hoje, né, que estava assistindo aula de português numa escola aqui em Belo Horizonte ou aí em Pouso Alegre, né, ela, ao aprender gramática, ela aprendeu, por exemplo, que as mulheres valem menos do que os homens. Na gramática portuguesa, né, se tiver aí no auditório, né, 40 mulheres e um homem, nós vamos dizer, eles estão no auditório. Então, o masculino vai para, o plural vai para o masculino. Né? Pior ainda, né? Se tiver uma mulher com um cachorro macho lá fora, eu dizer, olha, eles estão lá fora. Então, essa violência, mas professor, será que isso tem alguma importância? É claro que tem. Né? É claro que isso não passa despercebido na cabeça de uma criança. É claro que a criança já vai perceber, né, desde pequenininho, né, na gramática, na linguagem, né, como que o homem vai valer mais do que a mulher. Isso vai refletir, ou pode refletir de maneiras diferentes na vida dele mais adiante. Então é isso que o José chama muita atenção. É fundamental a gente discutir as causas, né, as várias causas que levam ao consumo das drogas, ao alcoolismo e à violência decorrente. E inclusive as causas que fazem essa conexão, né, entre milhares de consumidores de determinadas drogas, né, consomem drogas há muito tempo, né, e não cometem atos de violência, e outros consomem álcool e outras drogas e cometem atos de violência. Então isso também não é uma conexão automática. E a gente precisa discutir isso seriamente. Nós precisamos discutir também, por exemplo, né, quais drogas são legais e quais são as drogas que não são legais. Numa sociedade onde todo mundo consome droga, e a relação com a droga está presente em qualquer civilização da história, né, sempre há uma relação com a droga, essa relação com a droga é a mais variada possível. Né, a gente pode pensar até no cristianismo, o simbolismo do vinho, né, e o vinho, o álcool. Né, em todas as sociedades há essa relação com a droga. E a gente pode pensar, por exemplo, em nossas sociedades modernas. A Alemanha, no século XIX, o café era considerado uma droga, era uma droga proibida. Né? E hoje o café é permitido. No século XIX, em parte da Europa, a cocaína era permitida, né? E utilizada, inclusive, para tratamento médico. Né? E hoje ela não é permitida. Quais são as drogas permitidas? Quais são as drogas que não são permitidas? Né? Por exemplo, hoje em dia, há uma droga pesadíssima que compromete, que pode comprometer seriamente a saúde,
né, das pessoas, como a Ritalina. E a Ritalina hoje ela é utilizada amplamente para crianças. E o que a Ritalina faz? E do outro lado a maconha é proibida. Mas o que a Ritalina faz? A Ritalina, ela faz com que a criança, o adolescente, né, a pessoa, o adulto, né, ele fique focado, né, ele fique concentrado. A Ritalina elimina a criatividade das pessoas. Né? Então, qual que é o recado? O que é essa sociedade? Daí que a gente vai dar viajar um pouquinho no tempo e ir na formação rapidamente desse Estado moderno, para entender lá a raiz desse tipo de coisa. Né? O que o Estado, o que a economia, o que essa economia capitalista espera das pessoas? Espera concentração, trabalho, alta produtividade. Então as drogas que permitem a adequação, né? Eu me adequo a esse sistema, né? Eu não mais reclamo, eu não me insurjo contra o sistema, né? Mas eu me adequo, eu me comporto, né? Eu não sou criativo, né? A Ritalina que tira essa criatividade, né? Uma droga, podemos dizer que é uma droga que acaba com a poesia, com os poetas. Né? Essa droga ela é hoje receitada para crianças. Né? Então, isso é uma discussão que precisa ser levada a sério. As drogas fazem parte da nossa vida diária. Né? Todo mundo já consumiu algum tipo de droga. Né? Agora, a gente tem que pensar, por quê? Por que em determinado momento algumas drogas são permitidas e outras drogas não são permitidas? Né? Porque toda essa mistificação a respeito de determinadas, a respeito mesmo da questão das drogas. E mais, e pensar como que as drogas, tanto as drogas legais como as drogas ilegais, movimentam muito dinheiro, movimentam bilhões ou trilhões de dólares. Né? São no movimento econômico hoje, as drogas legais e ilegais, né, estão aí na ponta ao lado, por exemplo, do petróleo, das guerras, né, da segurança, que destina aí recursos cada vez maiores da economia global. E aí então, eu queria rapidamente passar para a gente pensar o papel desse Estado. E aí falar um pouco sobre a questão da estigmatização das pessoas que usam drogas. Né? Então, o que a gente... E aí, rapidamente, já acabando, né, porque eu não quero ficar falando demais, esse Estado, né, lá na sua base, ele é um Estado que tem como função a uniformização. Padronizar as pessoas, ou seja, para que o poder do Estado seja exercido, é necessário padronizar comportamentos. Né? É necessário que as pessoas pensem do mesmo jeito, acreditem nas mesmas coisas, acreditem no mesmo poder, na mesma estrutura de poder. Né? E é isso aí que é fundamental para viabilizar o poder do Estado. Então o direito penal, o direito como um todo, né? O Estado moderno é um Estado que visa uniformizar, padronizar. E ele vai, então, negar sistematicamente a diferença. Né? E vai criar, e vai subalternizar os que são diferentes. Aqueles que não se adaptam a essa padronização, a essa uniformização, a esse padrão do Estado. E daí decorrem todas as violências. Esse Estado se funda numa lógica do nós os civilizados, nós, não estou falando nós, eu não, estou falando a lógica do nós, civilizados europeus que fundam o Estado moderno. Então nós, os homens brancos, proprietários, né, europeus, e eles. Eles, quem são eles? O eles no momento varia. As mulheres que foram oprimidas esses últimos 500 anos, né, os não brancos, os não homens, né, são eles, os selvagens, os bárbaros, os infiéis, né, e eles subalternizados e escondidos atrás de uma nomeação. Essa mesma nomeação que gera violência, e essa mesma nomeação simplificadora que é colocada para o eles, aquele outro, o outro que é menos, o outro que é perigoso, né, o outro que é selvagem, o outro que é bárbaro, né, o outro que é drogado, né, o outro que é viciado, o outro que é alcoólatra, né, e todas as nomeações que reduzem uma pessoa com um monte de histórias, vontades, passados, futuros, desejos, né, atrás de um nome que as segrega, que as separa. Né? E daí, hoje, a gente pensar, então, um outro direito. Um direito que venha a proteger, e outras políticas públicas que venham acolher essas pessoas. As pessoas, né, que sofrem com o álcool e com outras drogas precisam ser acolhidas. Elas precisam desejar sair dessa situação. E se elas desejarem, elas conseguirão sair. Né? Mas a força
de maneira involuntária, não vai funcionar. É mais uma vez uma política fadada ao fracasso, como a gente já viu várias outras vezes. Gente, foi um grande prazer falar para vocês aí. Grande abraço para Pouso Alegre. Espero a próxima oportunidade estar presente aí para a gente discutir esse tema tão importante.